Há 10 anos, em 2014, o Mamoré da cidade de Patos de Minas voltava a conquistar o título do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, retornando ele estadual 10 anos depois do rebaixamento. E se você quiser saber tudo sobre essa grande conquista do Sapão Esmeraldino, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 6 amigos, porque Mamoré tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Patos de Minas é uma cidade mineira distante 414 quilômetros da capital estadual Belo Horizonte e vizinha a municípios como Carmo do Parnaíba, Coromandel, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, Lagamar, Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Varjão de Minas, Tiros e Serra do Salitre. Foi nessa cidade que, em 13 de junho de 1949, foi fundado o Esporte Clube Mamoré, time que nutre grande rivalidade com outro time da cidade, a URT. O clube virou profissional em 1989 e teve uma grande ascensão marcada pelas conquistas da terceira divisão estadual em 1990 e da segunda já no ano seguinte. Fruto de suas grandes campanhas, em 95 e 2001, o Mamoré recebeu o título de campeão do interior, porém, após o rebaixamento em 2005, passou por uma grave crise, o levando inclusive a vender o seu antigo estádio, o Valdomiro Pereira, área na qual se situa um supermercado e um shopping. Em 2009, o Mamoré inaugurou seu novo estádio, o Bernardo Rubiger de Queiroz, e faturou o título da terceira divisão mineira, marcando seu retorno ao módulo 2, do qual seria campeão em 2014. Lembrando que em Minas, a primeira divisão é chamada de módulo 1, a segunda de módulo 2 e a terceira de segunda divisão. O Campeonato Mineiro do Módulo 2, 2014, contou com 12 equipes. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 2 grupos hexagonais com jogos ida e volta dentro do próprio grupo, classificando-se as 3 melhores de cada grupo para a fase final, que seria um hexagonal, enquanto que os lanterninhas de cada grupo cairiam para a segunda divisão mineira, que na prática é a terceira, mas em nome de segunda. O Mamoré em 2014 era treinado pelo técnico Gerson Evaristo, vindo do Minas Boca de Sete Lagoas, e que teve como último clube o União Luziense em 2022. E tinha à disposição atletas como o goleiro Fabrício Morales, vindo do Cachoeiro do Espírito Santo, e que encerrou em 2018 no Boa Esporte de Minas Gerais. Os defensores Bruno Limão, vindo do Motoclube do Maranhão e que atualmente defende o Carajás do Pará. Thales, vindo do Amadense de Sergipe e que atualmente joga no Coban Imperial da Guatemala. Edier, vindo do Funorte de Montes Claros e que encerrou em 2015 no próprio Funorte. E Fabiano, vindo do Araxá e que encerrou em 2015 no Parauapebas do Pará. Os meias Luan Gava, vindo do Vitória do Espírito Santo e que encerrou no 12, também da capital capixaba, em 2016. Luiz Ricardo, vindo do Paulista Rio Branco de Americana e que encerrou no próprio Mamoré em 2017. Charles, vindo da Canidense de Goiás e que atualmente defende o Sobradinho do Distrito Federal. E Luizinho, vindo do Mineiro Valério Doce de Itabira e que encerrou no próprio Mamoré em 2014, e os atacantes Wellington, vindo do Monte Azul de São Paulo, e que encerrou no próprio Mamoré em 2017, e Jonathan Reis, vindo do Uberaba, e que atualmente joga no Abahand Limited, de Bangladesh. A estreia do Mamoré aconteceu no dia 2 de fevereiro de 2014, na cidade de Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá, diante do Uberlândia, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Marconi aos 45 do primeiro tempo e Daniel aos 10 do segundo, a favor do Uberlândia, e de Leonardo Cipriano, vindo do Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul e que encerrou em 2015 no Goianesa de Goiás, aos 8, ainda na primeira etapa, a favor do Mamoré. Em seguida, jogo no dia 5, em casa, no estádio Bernardo Rubiger, em Patos de Minas, diante do Nacional de Uberaba, e as duas equipes não saíram no 0-0. Pela terceira rodada, jogo no dia 8, na cidade de Araxá, no estádio Fausto Alvim, diante do Araxá, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Túlio Maravilha, aquele mesmo, aos 30 do primeiro tempo, e Tony, aos 26 do segundo, a favor do Araxá, e de Bruno Limão, aos 13, ainda na etapa inicial, a favor do Mamoré. Na sequência, jogo no dia 12, em casa, diante do Patrocinense, e o Mamoré venceu pelo placar de 1-0. Gol de Leonardo Cipriano, aos 20 minutos da etapa final. Dia 16, e jogo novamente em casa, desta vez diante do Montes Claros, que venceu pelo placar de 3-2. Gols de Luiz Ricardo, aos 5 do primeiro tempo, e Jonathan Reis, aos 15 do segundo, a favor do Mamoré, e de Rafael Ferreira, aos 24 do primeiro tempo, Rômulo Santos, aos 18, e Diogo Elbert, aos 20, ambos na etapa final, a favor do Montes Claros. Em seguida, jogo na cidade de Montes Claros,
no estádio José Maria de Melo, diante do Montes Claros, e mesmo fora de casa, o Mamoré venceu pelo placar de 1-0, gol de Leonardo Cipriano aos 20 minutos da etapa final. Pela 7ª rodada, jogo no dia 22, na sede de Patrocínio, no estádio Pedro Alves, diante do Patrocinense, e mesmo como visitante, o Mamoré bateu o Patrocinense pelo placar de 2-0, gols de Bruno Limão aos 22 e Luiz Antônio, vindo do Uberaba, e quem encerrou em 2018 no próprio Mamoré, aos 45, ambos na etapa segunda. Na sequência, jogo no dia 26, no estádio Bernardo Rubiger, em Patos de Minas, diante do Araxá, e o Sapão Verde venceu pelo placar de 3-2, gols de Luizinho, aos 8 do primeiro tempo, Jonathan Reis, aos 25, e Rony, vindo do Motoclube do Maranhão, e quem encerrou em 2018 no também maranhense Cordino, aos 35, ambos no segundo tempo a favor do Mamoré, enquanto que a favor do Araxá marcaram Henrique aos 17 e Mica aos 29, ambos na etapa final. Dia 1º de março, jogo em Uberaba, no estádio Uberabão, diante do Nacional de Uberaba. E mesmo fora de casa, o Mamoré venceu pelo placar de 2-0. Gols de Wellington aos 11 do primeiro tempo e Jean Santos, vindo do Vitória do Espírito Santo, e quem encerrou em 2019 no também capixaba CTE Colatina, aos 41 do segundo. Pela 10ª e última rodada, jogo no dia 9, em casa, no estádio Bernardo Rubiger, em Patos de Minas, diante do Uberlândia. E o Mamoré goleou pelo placar de 6-1. Gols de Luizinho a 1 minuto de jogo, Wellington aos 20 e aos 29 do primeiro tempo e aos 6 do segundo. Fabiano aos 43, ainda na primeira etapa, e Luiz Ricardo aos 4 da etapa final, a favor do Mamoré. Enquanto que o único gol do Uberlândia foi marcado por Evandro, aos 27, ainda na etapa inicial. O Mamoré garantiu sua vaga no hexagonal final ao encerrar a primeira fase na segunda colocação do Grupo A com 19 pontos, 3 a menos que o líder Montes Claros com 22. Quem também se garantiu foi o Uberlândia, terceiro colocado com 17 pontos, deixando pelo caminho o Araxá, quarto com 10, o Patrocinense, quinto com 7, o Nacional de Uberaba, sexto e último colocado com 7 pontos e rebaixado. No grupo B, as vagas ficaram com o Democrata de Governador Valadares, primeiro com 19 pontos, com o Social de Coronel Fabriciano, segundo com 17, e com o Tricordiano de Três Corações, terceiro com 17, eliminando o América de Teófilo Otoni, quarto com 17, o Betim, quinto com 8, e o Democrata de Sete Lagoas, sexto e último colocado, com 8 pontos e rebaixado. A estreia do Mamoré no hexagonal final será no dia 16 de março, na cidade de Três Corações, diante do Tricordiano, no estádio Elias Arbex. E mesmo fora de casa, o Mamoré venceu pelo placar de 3-1. Gols de Maxwell aos 14 do segundo tempo, a favor do Tricordiano, e de Luiz Ricardo aos 35 do primeiro tempo e aos 10 do segundo, e Charles aos 16 da etapa final, a favor do Mamoré. Em seguida, jogo no dia 19, em casa, diante do Uberlândia, e o Mamoré venceu pelo placar de 4-2. Gols de Jonathan Reis aos 35 do primeiro tempo e aos 20 do segundo, Charles aos 40 e Ediel aos 43, ambos no primeiro tempo, a favor do Mamoré. E de Álvaro a 1 minuto e Assis aos 18, ambos ainda na primeira etapa, a favor do Uberlândia. Dia 23, jogo em casa, diante do Social de Coronel Fabriciano, e o Alviverde venceu pelo placar de 2-0. 2 gols de Luizinho, aos 26 e aos 35 minutos, ambos na etapa final. Na sequência, jogou no dia 26 em Governador Valadares, no estádio Mamudão, diante do Democrata, que venceu pelo placar de 1-0, gol de Jadson aos 7 minutos do primeiro tempo. Pela quinta rodada, jogou no dia 29 em Montes Claros, no estádio José Maria de Melo, diante do Montes Claros, e mesmo como visitante, o Mamoré venceu por placar de 2-1. Gols de Rafael Felipe aos 16 do primeiro tempo, a favor do Montes Claros, e de Luizinho aos 3 do primeiro tempo e Jonathan Reis aos 22 do segundo, a favor do Mamoré. Em seguida, jogo contra o Montes Claros, no dia 2 de abril, em casa, e o Alviverde venceu pelo placar de 1-0. Gol de Charles aos 37 minutos, ainda na primeira etapa. Dia 5, jogo em casa diante do Democrata de Governador Valadares, e o Mamoré venceu pelo placar de 1-0. Gol de Luizinho aos 5 minutos da etapa final. Na sequência, jogou no dia 9, na cidade de Coronel Fabriciano, no estádio Luiz Enche, diante do Social, e mesmo fora de casa, o Mamoré venceu pelo placar de 2-1. Gols de Daniel aos 4 do primeiro tempo, a favor do Social, e de Jonathan Reis aos 18 do primeiro tempo e aos 41 do segundo, a favor do Alviverde. Dia 13, jogo em Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá contra o Uberlândia, que venceu pelo placar de 3-1. Gols de Daniel Moraes aos 11 do primeiro tempo e Bruno Henrique aos 15 e aos 26 minutos, ambos na etapa final,
a favor do Uberlândia, e de Jonathan Reis, aos 27 do primeiro tempo, a favor do Mamoré. A 10ª e última rodada se deu no dia 20, em casa, em Patos de Minas, no estádio Bernardo Rubiger, diante do Tricordiano, de Três Corações. E o Mamoré venceu pelo placar de 3-1. Gols de Jonathan Reis, aos 12 do primeiro tempo e aos 8 do segundo, e um de Charles, aos 27, ainda na primeira etapa, a favor do Mamoré, e de Ian, aos 45 da etapa final, a favor do Tricordiano. O Mamoré conquistou acesso para a elite do futebol mineiro e o título do módulo 2 em 2014, após encerrar o hexagonal final na liderança com 24 pontos. Quem também subiu foi o Democrata de Governador Valadares, segundo com 19, deixando pelo caminho o Uberlândia terceiro com 19, o Tricordiano quarto com 10, o Montes Claros quinto com 8 e o Social sexto com 6. O Mamoré de Patos de Minas foi campeão com Fabrício Morales no gol, Bruno Limão, Thales, Edier e Fabiano na defesa, Luan, Luiz Ricardo, Charles e Luizinho no meio campo, Wellington e Jonathan Reis no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gosta desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!